Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos nós para mais uma conversa, uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus e dessa doutrina que esclarece, que conforta, que ilumina, que é a doutrina espírita. E sempre fazemos isso com o objetivo de encontrarmos subsídios que nos ajudem a vivenciarmos os aprendizados, as experiências necessárias aqui neste planeta escola. Esse habitat tão bonito, tão maravilhoso, que Deus preparou com tanto carinho e cuidado e nos entregou para que aqui nós possamos crescer, amadurecer e evoluir a cada dia um pouquinho. E hoje o tema da nossa reflexão é conduta no lar. Como vocês podem ver, é um tema bem corriqueiro, trivial, porque nós vamos falar sobre como deve ser a nossa postura, o nosso comportamento junto àqueles que Jesus nos reuniu na mesma célula familiar. E quando nos utilizamos de um tema simples, corriqueiro, como esse, é com o objetivo de relembrarmos a importância que tem o lar em nossas vidas e os cuidados que nós devemos ter nos nossos relacionamentos no reduto da família. E hoje nós vamos nos valer de uma mensagem que é do Espírito André Luiz, que está na obra Sinal Verde, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E André Luiz, de forma muito didática, muito simples, no linguajar totalmente acessível, ele nos relembra alguns pontos, alguns cuidados que nós devemos ter no reduto do nosso lar. E aí eu faço questão de lembrar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que o lar não é apenas um espaço geográfico onde habitam corpos físicos, mas que nunca nos esqueçamos de que o lar é abrigo de almas que foram reunidas sob a coordenação do Mestre Jesus, que conhece o enredo das nossas vidas, as nossas conquistas e os nossos débitos do passado. Ele sabe as necessidades que nós temos de recomeçar, de refazer, de reestruturar os nossos relacionamentos. Afinal de contas, no seio da família estão, na maioria das vezes, reunidos espíritos que já vêm juntos de outras jornadas pretéritas. Mas nós sabemos que não é fácil, que muitas vezes enfrentamos inúmeras dificuldades, divergências, conflitos, discordância no seio da família. Quantas vezes nós olhamos assim em volta de nós e pensamos: eu estou na família errada. Não é possível que essa seja a minha família.
Mas creiam, nós estamos na família da qual nós necessitamos e que merecemos no nosso processo de burilamento espiritual. Então, que possamos sempre exercitarmos a gratidão, apesar de todos os problemas e dificuldades, em relação à família que nós temos. Seja a família em que nascemos, seja a família que edificamos. Bom, e quais são estas orientações que André Luiz nos fornece nesta sua mensagem da obra Sinal Verde? Primeiro, ele diz: nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Meus irmãos, nós não precisamos gritar, bradar, falar com agressividade, num tom de voz alterado, para convencer o outro da nossa verdade. Primeiro, que cada um tem a sua verdade. E não será com este comportamento impaciente, aos gritos, que nós conseguiremos transmitir algum ensinamento, algum valor para o membro da nossa família. Mas, se tivermos que convencer, será com a linguagem do amor, da docilidade e da paciência. Quantas vezes nós que somos pais e que somos mães, quando um filho tem uma atitude, um comportamento equivocado, quantas vezes nós bradamos: você tem que me ouvir, você tem que me respeitar, eu sou tua mãe, eu sou o teu pai. Será que essa criança, este adolescente, precisa ouvir isso? Acaso ele não sabe quem é a sua mãe e quem é o seu pai? Meus irmãos, não vai ser dessa forma que nós vamos convencer. Mesmo porque os próprios espíritos nos esclarecem que às vezes no seio da família nós temos membros que são rebeldes e a gente não vai conseguir convencer dessa forma. E eles nos dizem até que quando nós não conseguimos da forma mais doce, compreensiva, amorosa, passar para os nossos filhos os valores, os ensinamentos que são os corretos. Se não fazemos isso até o final da adolescência, não adianta ficarmos gritando, bradando, brigando, criar dentro do lar um clima de animosidade, porque nós não conseguiríamos convencer mais. Aí ele vai ter que aprender com a própria vida, com as próprias experiências. Então, dentro do nosso lar, adotemos um tom de voz ameno, tranquilo, baixo, doce. Assim, fica mais fácil convencermos. Depois, André Luiz nos diz aqui: colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. Ou seja, não sejamos no seio da nossa família aquela pessoa que vive só reclamando,
se queixando de todas as circunstâncias, de tudo que acontece à sua volta, ela tem uma observação negativa a fazer, ela tem uma reclamação a realizar. Esse tipo de gente é muito tóxica, é muito desagradável. E com o passar do tempo, os membros da família cada vez mais começam a evitar permanecerem ao lado dessa pessoa. Não sejamos aqueles que, como diz um colega, um palestrante espírita, que se alimentam e que oferecem aos outros muquerelas, ou seja, murmúrios, queixas, reclamações e lamentos. Busquemos nas nossas relações familiares sermos mais leves, mais tranquilos. E depois André Luiz nos diz: a sós ou em grupo, tome as suas refeições sem alarme. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, já ouviu alguém dizer: a hora das refeições é sagrada. E é mesmo. Nós não podemos manter, no momento em que estamos nos alimentando o nosso corpo físico, manter conversações desagradáveis, negativas, pessimistas. Se tivermos que conversar enquanto estamos tomando as nossas refeições, que seja uma conversa edificante. Não vamos ficar compartilhando problemas do nosso trabalho, uma situação desagradável que nós presenciamos com o nosso vizinho, uma reportagem da televisão que assistimos, que expressa violência, agressividade. Não vamos fazer fofoca à mesa das refeições. Esse não é o momento, esse não é o lugar. Aliás, não tem momento nem lugar adequado para a gente fazer fofoca, né? Para tratar da vida dos outros, muito menos no reduto do nosso lar e durante as refeições. Mesmo porque, meus irmãos, durante as refeições, as palavras proferidas, as mensagens compartilhadas, elas deixam no reduto do nosso lar uma carga energética, uma vibração de acordo com o tema do qual nós estamos tratando. Chico Xavier nos contava que certa vez ele foi convidado para fazer uma visita a uma família lá em Uberaba. Uma família que estava enfrentando muitos problemas de conflitos, de relacionamento difícil ali no seio daquela família. Ninguém se entendia, era sempre um ambiente muito tumultuado emocionalmente. E aí, uma pessoa amiga daquela família pediu Chico para fazer uma visita, quem sabe um evangelho, né, uma prece, para ajudar na vibração, né, no campo energético ali daquela família. E Chico contava que assim que ele chegou, que se sentou ali na copa e ali em conversação com aquelas pessoas da casa, ele observou uma fruteira com uma penca de bananas, mas essas bananas estavam tão bonitas, tão maduras, tão apetitosas, e Chico gostava muito de bananas. Era uma das suas frutas preferidas. E ele pensou: nossa, tomara que depois que nós terminarmos aqui de conversar o nosso evangelho, que eles me ofereçam uma banana, eu adoraria. Mas quando ele está ali mergulhado nos seus pensamentos, ele observa que dois espíritos, numa aparência assim muito sofredora, muito deprimente, se aproximaram e devoraram todas aquelas bananas. E aí Chico ficou pensando: gente, mas essas bananas permanecerão aqui
no campo da matéria, e alguém certamente irá comê-las. E como é que fica essa questão? E aí Emmanuel, nesse momento, aparece para Chico e diz: veja, Chico, por isso que muitas vezes nós nos alimentamos de um cardápio simples, até mesmo uma fruta, e depois passamos mal, sentimos uma indisposição no aparelho digestivo, né? E às vezes até comentamos: poxa, eu não sei por que eu estou sentindo esse mal-estar, afinal eu comi só uma banana, né? Uma maçã. Por quê? Porque de repente aquele alimento anteriormente foi degustado, foi comido por um irmão invisível, por um espírito, um irmãozinho sofredor, e que deixou ali a sua energia. Por isso que nós temos que manter durante a alimentação, se tivermos que conversar, que sejam conversas edificantes, porque se nós mantivermos um clima de desavença, de falar alto, de conversas maledicentes, nós vamos atrair para o nosso lado espíritos irmãos sofredores que se afinam com esse comportamento, e eles vêm, sentam-se à mesa e ceiam conosco. Então, por isso que André Luiz tece aqui este comentário. E depois ele diz o seguinte: estejamos dispostos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia e pontos de vista. O que ele quer dizer? Que a gente, às vezes, no seio da família, para evitarmos atritos e agravarmos o clima de discórdia e desentendimento, que já é uma constante naquele relacionamento, às vezes a gente tem que adotar o silêncio. Às vezes a gente tem que se calar, né? Tentar encontrar um ambiente pacífico, né? Porque, meus irmãos, às vezes é melhor termos paz do que termos razão. Em seguida, ele nos fala: procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Ou seja, não poupe no seio da família os verbos elogiar e declarar o seu amor. Se alguém da família preparou um alimento, uma refeição que estava muito boa, muito saborosa, um cardápio que você aprecia muito, comente, elogie, agradeça. Olha, declare o seu amor ao seu parceiro, à sua parceira, seu esposo, sua esposa. Olhe para ele e diga: obrigada por estar comigo nesta família, neste lar. Obrigada por Jesus ter nos confiado sermos protagonistas de um dos mais belos projetos existenciais, que é a edificação de um lar. E juntos nós estamos, apesar das dores, das dificuldades, nós estamos com compromisso e responsabilidade cumprindo o nosso papel. Que bom que nós temos um ao outro para nos ajudarmos reciprocamente. Diga isso para aquele que você ama, aquela que você ama e que faz parte da sua família. E depois André Luiz nos fala: não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Meus irmãos,
Não sejamos aquela pessoa que em qualquer conversação, em qualquer situação, tem uma visita em casa, ou mesmo estejamos em algum evento com algum membro da família e surge ali uma situação, um episódio, um acontecimento e a gente se aproveita para dar como exemplo que aquele membro da família também tem aquele comportamento equivocado, que também age erradamente. Não tenhamos esse cuidado. Não evitemos constranger o nosso familiar. Roupa suja se lava em casa, mas até mesmo ao se lavar a roupa suja em casa, isso tem que ser feito com amorosidade, com docilidade, no momento certo. Chame a pessoa para uma conversação e pontue. Mas ao pontuar, ao fazer isso, nunca se esqueça de elencar as virtudes que a pessoa tem, porque nós não somos só defeitos, nós temos as nossas falhas, mas nós temos inúmeras virtudes. Então, saiba contornar as situações com amorosidade. Existem pessoas que até na hora do evangelho no lar, aproveita daquela mensagem evangélica que foi aberta naquele dia para dar uma alfinetada no membro da família que está ali na hora daquela reunião. Quer um exemplo? Por exemplo, faz de conta que a mensagem evangélica daquele dia é honrai pai e mãe. Aí a mãe aproveita para dizer para o filho, tá vendo? Olha aí o que está no evangelho de Jesus. Será que você está agindo de acordo com esses ensinamentos? Meus irmãos, não é o momento. A hora da família estar reunida para a prece é momento sagrado, sublime, que precisa ser respeitado. Todos os comentários, todas as conversações devem ser no sentido de manter o respeito, o carinho, a união, a harmonia no lar. Porque o evangelho no lar é momento de imunização, de higienização do nosso lar, da nossa casa, de troca de energias, né? De limpeza, de subtrair as energias deletérias e trazer energias boas, energias de fé, de confiança, de solidariedade, de cumplicidade, de fraternidade. Então, são essas, meus irmãos, as observações que André Luiz nos faz em relação a como deve ser a nossa postura no lar. Que nós possamos nos lembrar disso. Cuidemos desse espaço onde nós passamos a maior parte das nossas vidas. Porque nós vamos para o mundo lá fora, para as nossas lutas e labutas, para os tantos desafios, mas a gente sempre volta para o nosso lar, que é onde nós promovemos o repouso, não apenas do nosso corpo físico, nas noites de sono repousante, revigorante, mas é onde também é no nosso lar que nós alimentamos o nosso espírito de boas energias para que a gente possa seguir nesse trajeto, nessa escola bendita que é a terra. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima, nossa Mãe, de tanto amor, misericórdia, bondade e docilidade, possa cobrir os nossos lares com o seu manto de proteção. Muito obrigada.